Peraí, você tá me dizendo que depois de todo o estresse que eu tive pra tirar minha carteira no Brasil, eu vou ter que tirar ela de novo nos Estados Unidos? Olivia Rodrigo, faz alguma coisa! Oi pra todo mundo, eu sou a Agatha, sejam bem-vindos ao Apressada. Esse canal é criado pra eu compartilhar com vocês meus delírios sendo uma intercambista pobre, porque só pode ser um delírio da minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. E hoje eu tô aqui não só pra compartilhar com vocês a minha indignação de que eu vou ter que tirar minha carteira de novo nos Estados Unidos, mas pra compartilhar com vocês o que é a Driver's License e não é a música da Olivia Rodrigo, e por que mesmo tendo a sua habilitação brasileira, você precisa tirar a sua habilitação quando você chegar nos Estados Unidos sendo um au pair. Então, o que é essa Driver's License? A Driver's License é nada mais, nada menos do que a sua carteira de motorista, a sua habilitação. Em alguns lugares do Brasil eles chamam de carta, eu nunca entendi o porquê. Mas pra eu não ficar me embolando o tempo todo pra falar essa palavra aqui no vídeo, a gente vai usar as siglas que muitas au pairs adoram, que é a DL. E se você quiser conhecer algumas outras siglas e outras palavras que só existem significado no mundo auperiano, clica aqui em cima pra você ser direcionado pra um vocabulário de au pair exclusivo pra você entender tudo que a gente fala nesse mundo novo que você tá entrando, porque até parece que a gente tá falando numa língua alienígena, porque é tanto termo diferente misturando inglês com português, que a gente acaba perdido. Então assista o vídeo de vocabulário pra você não ter mais nenhuma dúvida com nenhum termo do au pair. E por que você precisa ter a sua DL nos Estados Unidos? Com a sua DL você vai estar apto a dirigir nos Estados Unidos, porque a carteira daqui não tem validade lá. Por mais que você tenha a sua permissão internacional para dirigir, para ser usada lá, tem alguns estados que ela nem é aceita, tem alguns estados que duram muito pouco, então você precisa da sua driver's license para continuar dirigindo nos Estados Unidos. Algumas famílias exigem até que a au pair tenha esse documento para ser colocada no seguro do carro, porque eles não aceitam a CNH brasileira. E claro, você também pode usar a sua driver's license para substituir o seu passaporte, para você não precisar ficar andando para cima e para baixo com o seu passaporte na mão, com o risco de perder. Você pode usar a sua DL como um documento de identificação. Assim como no Brasil, quando você tem CNH, você não precisa mais apresentar o seu RG, você pode apresentar a sua driver's license nos Estados Unidos como um documento de identificação, como um comprovante de endereço, porque em todos os estados o seu endereço vem escrito na sua DL para provar que você é maior de 21 anos, porque em alguns estabelecimentos, quando vendem algo, eles são obrigados a exigir que apenas pessoas maiores de 21 anos entrem nos seus estabelecimentos para entrar numa balada. Para alugar um carro, você também vai usar a sua driver's license. Às vezes você quer fazer uma road trip com as suas amigas e você não pode usar o carro da sua host family, eles não te deram permissão, você não quer para não arriscar, você vai precisar da sua DL para poder fazer esse aluguel do carro. E essa sua DL dura o tempo que o seu visto for válido nos Estados Unidos. O visto de au pair tem validade de 1 ano com status de 2 anos, então durante 2 anos você pode usar a sua driver's license como um residente temporário nos Estados Unidos. E por mais burocrático e estranho que pareça, você ter que tirar a sua CNH de novo nos Estados Unidos, A gente acaba falando CNH, mas nem é, porque CNH é nacional de habilitação. a sua permissão de direção de novo nos Estados Unidos, não é tão burocrático assim e não é tão caro quanto é no Brasil. Porque o preço pra você tirar a sua driver's license lá varia entre 18 a 50 dólares apenas. Então assim, não é nem 10% do salário da au pair. E claro, você pode combinar com a sua host family também, se a driver's license é necessidade deles, de eles pagarem todo o seu processo ou apenas uma parte. E diferente aqui do Brasil, eles não têm autoescola, então você não precisa ir pra autoescola fazendo trocentos exames pra você ter a sua habilitação. Você vai fazer uma prova teórica, que é parecida com a prova que a gente faz aqui no Brasil, mas sem a necessidade de frequentar a escola de motorista. Você pode fazer os simulados online, baixar direto do DMV, que é o órgão responsável pela licença para dirigir nos Estados Unidos, baixar a apostila do seu estado, estudar por conta própria e fazer a prova. Porque tem alguns estados que nem exigem essa prova teórica, pode partir direto para a prova prática, que geralmente é só um percursinho. Alguns estados nem exigem baliza, então assim, é um processo muito tranquilo para você tirar a sua licença para dirigir de novo. Então é um processo bem rápido, nada burocrático e não é caro. Então você pode estar se perguntando como eu me perguntei quando me disseram que eu teria que tirar de novo a minha CNH nos Estados Unidos. Então pra que a gente tira a CNH aqui e tira a PID? Pra nada. Brincadeiras à parte, como vocês podem ter visto, eles não têm autoescola lá. Então, se você não sabe dirigir, você não consegue passar no teste lá. Porque se você não entrou no carro, como é que você vai dirigir um carro nos Estados Unidos? Tem regras de trânsito diferentes, a maioria dos carros são automáticos e não manuais, como a gente tá acostumado a aprender aqui no Brasil. Lá eles não têm essa autoescola porque carros são coisas baratas. Então 90% das famílias têm carro, alguns que não têm, são porque moram em cidades muito grandes que têm transporte público. Então eles não precisam preocupar com essa questão de ter um carro. Mas todo adolescente acaba aprendendo a dirigir ali com 16 anos, que é quando ele consegue tirar a sua DL. Então eles não têm a necessidade de ter essa autoescola. Se você não faz essa autoescola no Brasil, você chega lá sem saber de nada. Mas se você já aprendeu a dirigir por fora ou não quer tirar a carteira aqui no Brasil, você também pode ir sem a sua PID, não gastar esse dinheiro todo com as agências que não exigem CNH. Você pode ter, você não precisa anexar esse documento pra eles. E como eles não exigem a CNH brasileira, não faz sentido eles exigirem a permissão internacional. E quando você chega nos Estados Unidos, você tira a sua DL tranquilamente. O ato de que você precisa ter a sua CNH brasileira, porque senão, quando você chega lá, você fica com a permissão pra dirigir durante 6 meses e a permissão exige que tenha alguém habilitado do seu lado. Mas eu não sei a veracidade dessa informação. Se vocês sabem, comenta aqui embaixo, porque eu realmente não sei. Mas se você tirou a PID, que também é conhecida como a permissão internacional para dirigir, saiba que tem alguns estados que nem aceitam a tradução dessa sua carteira e tem estados que aceitam, mas por algum determinado tempo. Tem alguns que aceitam por 3 meses, como é o caso de Illinois, e tem alguns que aceitam até pelos seus 2 anos de au pair e você não precisa tirar a sua DL se você não quiser. E eu vou deixar aqui na tela agora uma tabela com a validade da PID em todos os estados americanos. Você pode pausar o vídeo para você anotar ou procurar o estado que você tá querendo ir ou que você está indo
comigo pra saber quanto tempo vale a sua PID. Ou você pode baixar ela também, que eu vou deixar ela disponibilizada na descrição, o link pra você conseguir essa tabela completa. E dá pra ir sem a PID nas agências que exigem CNH? Mas antes de eu te responder isso, deixa seu like, comenta aqui se você já tem a sua CNH, se você não tem, se você pretende ir sem, ou se você tá tirando ela. Conta pra mim como é que tá o seu processo de habilitação. E compartilha pra alguém que também tem essas dúvidas e que não sabia que precisava desse documento quando chegasse nos Estados Unidos, pra gente fazer essa informação circular e mais pessoas chegarem a esse intercâmbio maravilhoso que é o au pair. E não, nas agências que exigem CNH, você precisa da sua permissão internacional pra dirigir. E você consegue emitir essa PID pelo site do Detran do seu estado. E a taxa varia de estado pra estado. Tem estado que são muito baratos, tem estado que são muito caros, e você só consegue emitir no estado que a sua CNH está. Se você quiser transferir para um estado mais barato também dá, mas você tem que ter prova de endereço. E se você não quiser pagar a taxa direto pro Detran no site deles, tem alguns outros sites que terceirizam essa função da CNH internacional, e eu vou deixar todos eles aqui na descrição. São sites confiáveis que funcionam, que acabam tendo um preço único para qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, o estado de São Paulo, se eu não me engano, é R$350 a PID. Aqui no estado de Minas já subiu, inclusive, porque sobe todo ano, todo janeiro a taxa, todas as taxas do Detran aumentam. Então, desse ano de Minas Gerais foi para 270, se eu não tô muito enganada. Então, assim, é muito dinheiro, e tem sites que você consegue por 150. Então eu vou deixar os links aqui embaixo pra você conseguir emitir sua PID com o mais barato possível, porque é o mesmo documento, só você vai pagar uma taxa diferente. Os famosos despachantes. Mas uma coisa que eu não vejo muita gente falando é que a sua permissão internacional para dirigir tem validade. Se você tirar a sua PID antes da sua CNH ficar definitiva, porque o primeiro ano que você tem a sua carteira, ela é provisória. Então no segundo ano você renova, pagando também. É o Detran que gosta de uma taxa. Então você tem a sua CNH definitiva, que é depois de um ano. E a partir de abril de 2022, todas as CNHs que forem renovadas nesse período tem a validade de 10 anos. Então se você tinha que renovar sua CNH, renova agora, porque aí ela já vai valer 10 anos, não vai precisar preocupar mais com isso. Se você tira a sua PID com a sua carteira provisória, ela vai vencer junto com a sua carteira. Então não compensa você ter uma PID por um ano. Mas se você já tá na idade limite, ou tá correndo pra embarcar, tirou a CNH só pra isso, já tá indo embora pros Estados Unidos, você vai tirar a sua CNH e a sua PID, mas ela vai valer o tempo da sua CNH. Por exemplo, se a sua CNH vence em dezembro, a sua PID vai descer em dezembro junto com ela. Mas se você pegar a sua PID depois que você tiver a sua CNH definitiva, que agora tá valendo 10 anos, a sua PID vai valer 3 anos, porque é assim que as coisas funcionam, porque é o prazo máximo que o Detran deixa você ter uma validade de uma carteira internacional. Então, com a CNH provisória, ela vale provisoriamente até a sua provisória vencer, e com a definitiva, ela vale 3 anos. Então, pense bem antes de embarcar e pegar a sua PID, porque às vezes você tira a sua PID assim que você fica online, e aí até você embarcar, você já tá com a sua definitiva, e aí você jogou dinheiro fora e vai ter que tirar de novo. Então, só peça a PID se você souber que você vai embarcar antes da sua provisória vencer, ou peça quando você já tiver com a sua definitiva. Aí, vale lembrar, pra quem é do Rio de Janeiro, você não consegue pegar a sua CNH definitiva se não for pessoalmente. Mesmo com a procuração de planos poderes que você pode deixar pra algum familiar, a sua mãe, seu irmão, pegar isso pra você, eles não aceitam essa procuração. Eles exigem que você apenas vá até o Detran pra pegar a sua CNH definitiva, pra pegar a sua PID. Então, se você é do estado do Rio de Janeiro, você não vai conseguir pegar essa definitiva se você não estiver lá. Então, fique atento a isso quando você for solicitar a sua PID, e se informe sempre no Detran do seu estado, ou até na autoescola que você tirou essa CNH. Eles vão saber te informar. Algumas autoescolas não conhecem a permissão internacional para dirigir, como acontece também nos Estados Unidos, que alguns estados aceitam a PID, mas os policiais que vão te parar na rua ou coisa do tipo, nunca viram aquele documento. Eu já vi casos de menina que foi parar na corte, o policial parou ela, não sabia o que era a PID e falou que ela tava dando um documento falso pra ele. Por isso que é bom você ter um inglês melhor pra você conseguir argumentar nessas situações. Imagina, é parado pra polícia e vai preso por documento falso, sendo que é um documento verdadeiro. É só porque você não soube explicar o que é a permissão internacional pra dirigir. Mas se você quer ser um au pair e não quer se preocupar com tudo isso, não tem dinheiro pra arcar com a CNH, ou simplesmente não quer ter todo esse trabalho, que é nesse vídeo aqui que eu te explico como você pode ser um au pair sem CNH, com agências grandes, e como isso não vai afetar o desempenho do seu ano de intercâmbio. Como eu sou a louca das tabelas, aqui também tem mais uma tabela com os valores da PID por estado no Brasil. Lembrando que esse vídeo vale apenas para 2022, porque todo ano esse valor aumenta. Mas para vocês terem uma base, vocês podem pausar o vídeo aqui e conferir, ou baixar essa tabela que também vai estar na descrição, junto com a tabela da PID nos Estados Unidos. Uma das grandes vantagens de ter a PID é que você pode usá-la em outros países. Algumas au pairs viajam para outros países, fazem uma Eurotrip, vão pro México, pro Canadá, e com esse documento você consegue alugar carros em outros países. Ela está traduzida em mais de 15 línguas, se eu não me engano. Então você consegue usar na maioria dos países essa sua permissão para alugar carros e dirigir por lá. Então não vai ser um documento que você precisa deixar de lado quando você tirar a sua driver's license americana. Porque se você viajar para outro país, você consegue usá-la sim. E esse foi um vídeo mais curtinho, mais para te informar mesmo o que você precisa fazer quando você chegar nos Estados Unidos. Quando eu chegar lá também, eu também vou colocar aqui um passo a passo atualizado de tudo que eu vou precisar fazer quando chegar. Mas a driver's license é o documento que a gente mais vê as meninas falando que estão indo tirar, que estão indo resolver. E é sempre no DMV da cidade que você mora, no estado que você mora. Então se você já tá nos Estados Unidos, já tá fazendo esse processo, comenta aqui embaixo também pra ajudar outras pessoas que vão chegar nesse processo em algum momento. Você já foi au pair, comenta também qual foi a sua experiência, como foi o teste na sua cidade. E me segue no Instagram pra gente continuar conversando, respondendo caixinha de perguntas, tirando as dúvidas de vocês.
entra no nosso grupo das apressadas no Telegram. E claro, não se esquece de baixar a tabela que tá aqui na descrição pra você conferir sempre que for preciso quanto que tá o valor da PID esse ano e se o estado que você vai aceita ou você precisa tirar o mais rápido possível a sua driver's license. Nos vemos na semana que vem.